Olá, bom dia. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 453, Gálatas 3, versículo. Eu falei no vídeo anterior que tem pessoas que aceitou Jesus e se batizou, que não está mais praticando as obras do Espírito, mas está praticando as obras da carne. Quer dizer, que a pessoa está praticando obras das carnes, quem aceitou Jesus e se batizou. Infelizmente, tem gente no meio que faz isso. E tem gente que não aceitou Jesus, que não se batizou, que não faz as obras do Espírito de jeito nenhum. Mas tem gente que não aceitou Jesus, que não se batizou, que também faz as obras do Espírito. Como, por exemplo, não matar. A pessoa não praticar um homicídio é uma obra do Espírito. A pessoa não se prostituir é uma obra do Espírito, entendeu? Tem gente que não aceitou Jesus, não se batizou, mas que pratica as obras do Espírito. Que tem gente que não tem inimizade, é uma obra do Espírito. Tem gente que não tem lascívia, é uma obra do Espírito. Tem gente que não se prostitui, é uma obra do Espírito. Tem gente que não pratica glotonaria, que é comer muito além daquela vontade necessária. Tem gente que pratica. Então tem gente que pratica as obras do Espírito, mesmo não tendo aceitado Jesus, não tendo se batizado. Tem gente que se batizou, que pratica as obras do Espírito, mas infelizmente pratica alguma obra da carne. E tem gente que está no mundo que não pratica nenhuma obra do Espírito. Nós temos que praticar as obras do Espírito, amém? Bom dia, para que você entenda. Depois, mais na frente, eu vou falar acerca disso. Então, eu quero mostrar para você em Gálatas 3, versículo 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito é o que opera maravilha entre vós e faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Veja bem o que Paulo está dizendo. Aquele, pois, que vos dá o Espírito é o que opera maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Então, vou explicar para você. Aquele que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da palavra, da fé. Então, Paulo está fazendo uma pergunta. Para que você ficamos sabendo e para que você entenda que ele faz pela pregação da fé. Então, através da pregação da fé que uma pessoa é curada, uma pessoa é liberta, uma pessoa se arrepende. É pela pregação da fé. As obras da lei era bom quando se lia e quando se ouvia, e quem praticasse vivia por ela, pela obediência àquilo. Por praticar aquela obediência, aquela obra da lei, a pessoa viveria também, tanto fisicamente, como tinha uma promessa de viver para sempre, através das obras da lei, para que você entenda. Então é através da pregação da fé. Aqui é uma pergunta, eu respondendo. Através da pregação da fé é que você consegue as maravilhas. Deus opera maravilha através do Espírito Santo, através da pregação, cura, libertação, transformação. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Então Abraão creu em Deus e foi imputado por justiça. Então quando você crê em Deus, você está crendo na salvação, na vida eterna, na cura, na libertação. Então isso é imputado como justiça. Isso é uma justiça de Deus que você está praticando. Quando você crê e tem fé, a justiça de Deus é operada na sua vida. Se você está com enfermidade, você consegue a cura. Se você está com vício, você consegue a libertação. Se você está precisando de arrependimento, quando você se arrepende, você consegue a justiça de Deus, o arrependimento, o perdão de Deus, que é uma justiça. Então você consegue. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, quem são da fé são filhos de Abraão, no sentido que está crendo como Abraão crê e está recebendo a promessa que Deus fez a Abraão no dia de hoje. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Então, o Evangelho foi anunciado a Abraão muito tempo atrás, lá no Antigo Testamento, começo de tudo, bem dizer. Anunciou primeiramente o Evangelho a Abraão. Então Deus anunciou o Evangelho a Abraão no Antigo Testamento, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então quando Deus disse assim, todas as nações, Abraão, serão benditas em ti, ele estava anunciando o Evangelho através dele. Então quando nós cremos no Evangelho, em Deus, em Jesus, no Pai Celestial, no Filho dele, nós estamos sendo como crente Abraão. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então você que crê no Evangelho, que crê em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito do Pai Celestial, quando você crê no Pai Celestial, nós sabemos, no Deus Todo-Poderoso, e não no Deus falso, que é o diabo. Quando você crê
De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então você é bendito com o crente Abraão. Os que são da fé, se você tem fé nas Escrituras, tem fé em Deus, se você crê em Deus, crê nas Escrituras, então você está sendo bendito com o crente Abraão. Então, é pela pregação da fé que se é curado, liberto, transformado, que a pessoa se arrepende, que a pessoa entende, que a pessoa é santificada. Pelas obras da lei, mais na frente nós vamos ver que quem obedecia vivia por elas.